tem noções fundamentais sobre a higiene de alimentos, falamos bastante sobre a questão da importância da higiene, tá? E como ela tem um efeito importante, no caso, no sentido de prevenir doenças e até mesmo favorecer a questão econômica do alimento que é vendido hoje no mercado, tá bom? Mostramos várias figuras, por exemplo, aqui tem várias figuras do que não deve ocorrer, tá? De várias situações erradas em estabelecimentos, alguns deles em Belém, outros em São Paulo, tá? E a gente verificou nesse primeiro momento coisas que são muito claras para a gente verificar que estão de fato erradas. Por exemplo, nessa foto aqui, a gente tem o alimento sendo servido em superfícies de madeira, a gente tem o alimento sendo circundado por animais domésticos, né? A gente tem vala aberta, a gente tem um ambiente aberto totalmente fora do que a legislação preconiza para que eu tenha a produção de um alimento seguro, tá? Então, nada disso aqui deve ocorrer dentro de um ambiente considerado seguro para a produção de um alimento. Então, isso aqui é tudo que você, como profissional da área de alimentos, deve saber que não deve ocorrer, tá? E quando você for um profissional, chegar lá no ambiente, você deve conseguir imediatamente verificar, né, o que está de errado naquele local, ok? Aqui, ó, o alimento sendo servido sem nenhum tipo de conservação refrigerado, tá? O alimento está em ambiente aberto, as pessoas estão falando, estão jogando micro-organismos em cima desse alimento, tá? O alimento ele não está numa superfície limpa, não está refrigerado, e por se tratar de um pescado, a gente tem um perigo ainda maior, né, que está relacionado a esse tipo de produto. Um produto desse, a gente vai ver que ele tem uma atividade de água, uma quantidade de água disponível muito elevada, tá? E uma quantidade de proteína também que favorece o desenvolvimento de bactéria nesse alimento, tá? Aqui, ó, aqui a gente tem um equipamento que provavelmente não está refrigerando de maneira correta, tá? Eficiente. A disposição das coisas estão totalmente desorganizadas, é um ambiente sujo. Isso aqui é lá no ver o peso, tá, gente? A gente vê que o alimento disposto no chão, tá? Se esse alimento ele não foi higienizado corretamente mais à frente, a gente vai ter provavelmente a transferência de algum contaminante durante o consumo para o consumidor. Aqui, ó, alimento de origem animal, que tem uma alta carga proteica, tá? Sendo conservado de maneira totalmente irregular. Eu tenho um alimento pronto, tá? Tendo contato com o alimento cru. Isso nunca deve acontecer, tá? Até porque, por quê? Porque um alimento cru, ele tem uma carga microbiológica ainda muito elevada, tá? Então, quando eu tenho contato desse alimento pronto, que já teve uma carga microbiológica reduzida, por exemplo, por um aquecimento, ou por qualquer outro tipo de processamento, eu vou ter uma recontaminação desse produto. A gente vai ver mais à frente que a gente pode chamar de contaminação cruzada, tá? Aqui um alimento contaminado, tá? Ó, aqui, frango sendo servido pronto para ser processado, mas sem refrigeração, né? Está em ambiente aberto. Imagina. Aqui a gente tem favorecimento do crescimento de micro-organismos por não ter uma temperatura que favoreça, no caso, a estabilidade do crescimento do micro-organismo, ou seja, que torne o crescimento estacionário, parado. Bom, ó, tem crescimento de fungo aqui em alimento que ia ser servido, tá? Muitas vezes esse tipo de alimento, em padaria ou em qualquer outro local, eles podem até retirar essa superfície, tá? Porém, o fungo, ele tem o chamado esporo. Então, grande parte desses esporos podem estar ainda na embalagem, pode estar no interior do alimento, ainda não se desenvolveu a ponto de se tornar visível para a gente conseguir ver, né? Para a gente conseguir identificar e remover. E a gente sabe que, mais à frente a gente vai falar, que micro-organismo como fungo, ele pode causar problemas hepáticos, então isso é muito perigoso, tá? Aqui, ó, isso aqui lá no Ver o Peso, não, isso aqui é uma feira, não lembro onde é, mas você vê as condições totalmente irregulares. Aqui, ó, uma padaria, também totalmente irregular. Carne no açougue sendo servido sem nenhum tipo de conservação correta, sem uma refrigeração adequada, o alimento está exposto, tá? Aqui, ó, acúmulo de sangue, ou seja, isso aqui é muito perigoso, porque ali
é um ambiente propício para o crescimento e proliferação de micro-organismos, tá? Ó, alimentos sem refrigeração. Aqui eu tenho uma fritadeira, a gente falou sobre isso, né? A questão do óleo está sendo reutilizado por longos períodos, tá? Isso daqui favorece muito, por exemplo, o desenvolvimento de odor e coloração indesejável naquele produto, tá? Então, isso aqui se deve ter muito cuidado. Aqui, ó, também isso aqui é um açougue, novamente, olha a carne armazenada ali no chão, tá? Sem refrigeração. Frango, novamente, ó, nos fundos do ambiente, tá? Sem refrigeração, novamente, isso aqui é muito errado. Frango com refrigeração inadequada, tá? Totalmente incorreto. Você vê aqui frango dentro da embalagem, frango fora da embalagem, tá? Isso aqui, se a vigilância sanitária chegar no local, isso aqui é proibido, tá? O alimento, ele deve estar embalado, só deve ser desembalado antes de ser processado para o consumo, ok? Palmito, tá? Aqui o palmito no chão, ok? Carne, olha as condições desse ambiente. Totalmente perigoso, né? Um alimento sem refrigeração, novamente. Olha as condições dessa mesa de processamento, tá? Novamente, animal no local de processamento do alimento. Isso aqui não pode acontecer, tá? Aqui, ó, cheio de fungo, umidade, isso aqui tudo pode ser transferido para o alimento durante a queda, ou até mesmo pelo próprio ambiente, o esporo, tá? Ele pode também circular com a ventilação e parar no alimento e se proliferar ali, se tiver condição propícia, tá? Olha aqui o açaí. Vimos essa figura, né, bastante comentada, o açaí sem refrigeração correta. Eu tenho aqui uma situação até engraçada, uma pá segurando a tampa do refrigerador, tá? Imagina essa pá, ela passou pelo chão, ela entrou em contato, deve estar com uma carga microbiológica, uma carga de contaminante muito elevada, e isso que pode ser transferido também para o alimento, tá? Aqui novamente, ó, a pessoa colocou o açaí armazenado dentro de um balde com água, tá? Essa água que ela não é suficiente para garantir uma refrigeração correta desse produto. Então, o açaí ele é um alimento que ele se oxida facilmente, tá? Então, a temperatura é um fator que vai acelerar essa oxidação, tá? Você consegue verificar que o açaí ele se oxida até mesmo dentro da refrigeração. Imagina fora, tá bom? Então, isso aqui não pode acontecer. As condições desse local, né? O teto cheio de umidade, totalmente contaminado, sujo. Isso aqui, debaixo de uma pia também, totalmente, muita sujidade, tá? Isso aqui, para proliferação de praga, é muito perigoso. Esse tipo de tábua, depois de um certo período, ele deve ser descartado, a gente vai ver isso mais à frente, mas você vê que não está em condições de ser reutilizado, de continuar sendo utilizado, tá bom? Isso aqui é uma pia, por incrível que pareça, tá? Tem uma vassourinha. Meu Deus do céu. Exatamente, meu Deus do céu, né? Olha as condições dessa pia, tá? O alimento, quando você coloca, inclusive dentro da nossa própria casa, quando você vai colocar o alimento dentro de uma pia, você precisa higienizar essa pia, tá? Essa pia, ela tá ali, você está processando, lavando o prato, e aquele contaminante, ele está ali na pia, principalmente ali naquela cuba, tá? Então, isso aqui não pode acontecer. Sempre que for utilizado, precisa ser higienizado, tá? Corretamente, eliminar toda essa carga microbiológica, tá? Para que eu tenha segurança no meu processamento do alimento. A carne fora da refrigeração. Aqui eu tenho um alimento armazenado de maneira incorreta, também fora de refrigeração. Essa padaria também, eles também não tinham cuidado de higienizar corretamente esse processador de massa. Aqui, ó, um moedor triturador de carne também não estava sendo higienizado corretamente, essa carne ia se acumulando e a pessoa só ia reprocessando a carne dentro desse equipamento. Imagina, carne é perigosíssimo, né? Isso é um perigo muito grande, porque é um alimento que tem uma carga de proteína muito elevada, que propicia o crescimento e proliferação bacteriana, tá? Aqui o ralo de uma pia.
Isso aqui, né, vocês conhecem o famoso tacacá daqui de Belém, tá? Ou aquelas lojinhas, não, aquelas tendas que vendem, por exemplo, tacacá, comida típica, né? E você Barraquinha. vê a pessoa reutilizando a água, olha as condições dessa água, tá? Não está ocorrendo uma higienização correta, então isso aqui é perigosíssimo, ok? Ó, aqui as condições disso que nem precisa comentar. Aqui eu tenho armazenamento de utensílio, né, de manipulação de alimento. Olha ali a pá de tirar a pizza perto da vassoura que passou no chão, que limpou, tá? Isso aqui não pode acontecer. Que praga, né, a presença de pragas no local de processamento do alimento também não pode acontecer. As condições dessa parede cheia de infiltração, eu tenho a exposição aqui de fiação, isso aqui é muito perigoso, tá? As condições desse equipamento que mistura massa, né? Olha só isso, cheio de graxa, isso aqui eu posso ter uma contaminação química do alimento. Esse queijo também estava armazenado de maneira incorreta, próximo a uma superfície cheia de ferrugem, né? Isso aqui também pode ocasionar um perigo químico, tá? O pão ali no chão, né? A gente comentou até que esse pãozinho aí, provavelmente ele não vai ser descartado. Provavelmente ele vai ser recolocado ali junto com os demais e ser vendido, tá? Isso são situações que acontecem, gente, todo dia. Tem N locais, hoje isso é muito mais preocupante, porque, imagina, nessa era de iFood, tá? E outros aplicativos semelhantes, né, para você comprar o seu alimento, você não consegue ter um controle muito grande desse alimento que está chegando à sua mesa, tá? Então, imagina, esse alimento está sendo processado lá na casa de alguém, muitas vezes na casa de alguém, sem nenhum cuidado, sem nenhum conhecimento por parte dessas pessoas, e isso pode gerar algum tipo de prejuízo para a saúde desse consumidor, tá? Então, isso é preocupante. Aqui tem um alimento que está contaminado, ó, tem umas pragazinhas ali, a embalagem está aberta, o alimento está armazenado dentro da lata, isso aqui é totalmente errado, tá? Aqui, os fundos de um refrigerador, isso aqui era numa pastelaria, tá? Olha isso aqui, cenas de jogos mortais, né? A gente já falou sobre isso, totalmente errado. E aí a gente vai começar a nossa aula de fato. Falamos um pouquinho sobre a questão da importância da higiene de alimentos, né? É importante que a gente saiba a importância dessa disciplina. A higiene de alimentos, ela está intimamente relacionada com a questão da saúde do consumidor, tá? Para que a gente tenha um controle maior dessa higiene, lógico que existe, no caso, órgãos oficiais, que no caso seria a Anvisa, que vai fiscalizar e que vai estabelecer normas que dizem, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Até tal quantidade de micro-organismo, esse alimento é aceitável. Passando disso, esse alimento é inaceitável. Por que isso é feito? O objetivo principal é prevenir, tá, a produção de um alimento contaminado. E, com isso, prevenir o aparecimento de surtos, o desenvolvimento de doenças e até mortes por parte do consumo, né? Em relação ao aparecimento de doenças causadas pelo consumo desse alimento contaminado, tá? E aí a gente precisa ter em mente algumas definições importantes em relação à higiene de alimentos, tá? A adequação de um alimento seria o quê? Garantir que esse alimento está dentro de condições aceitáveis para o consumo, né? Condições que não vão causar nenhum tipo de doença ou prejuízo a esse consumidor, tá? Contaminação. A contaminação, gente, é importante a gente entender que contaminação é o ato de contaminar ou de estar contaminado. Então, por exemplo, ocorreu a contaminação da superfície, tá? Então, eu tenho a presença de um contaminante, tá? De um agente contaminante naquela superfície, ou eu estou contaminando, está ocorrendo uma transmissão de contaminante para aquela superfície. É diferente de contaminante, tá? Contaminação é o ato de contaminar, contaminante é o agente, que pode ser físico, químico ou microbiológico,
que está sendo transferido, que está presente naquela superfície contaminante, ok? E aí eu tenho desinfecção, né? Eliminação dessa contaminação, tá? Estabelecimento. Qualquer local onde eu tenho o oferecimento desse alimento, tá? A gente vai falar mais à frente, bem mais à frente, sobre a questão da própria PCC, que são as ferramentas de segurança, tá? Perigo, como eu falei, o perigo pode ser um contaminante de origem tanto físico, químico ou microbiológico, que está presente naquela superfície, ou que está sendo transferido, enfim, tá? E o nosso personagem principal, que seria o manipulador de alimentos, tá? O manipulador de alimentos, ele é o ator principal, responsável pela limpeza e pela segurança desse produto, tá? Aqui o alimento, a gente tem um conceito falando sobre alimento, não, né, no caso, substância que possa nutrir esse ser humano, oferecer, no caso, os componentes importantes para o crescimento, para a vida desse ser humano, tá? E a gente chega na questão dos tipos de alimentos, tá? Falamos bastante sobre isso. Quanto à origem animal, quanto à origem vegetal, de origem mineral, tá? Aqui, eu cheguei a colocar que existe uma nova classificação desses alimentos baseados na extensão e no propósito do processamento industrial, tá? Essa nova classificação, ela se agrupa da seguinte maneira. Eu tenho o grupo 1, alimento processado, minimamente processado. O grupo 2, ingredientes culinários, tá? Que seriam óleo, gordura, sal, açúcar, né? São aqueles ingredientes para preparar outro produto. Alimentos processados e alimentos ultraprocessados, ok? Os alimentos in natura, eles são basicamente, eles ainda se encaixam, por exemplo, na classificação anterior, tá? Porém, estão muito relacionados com essa nova classificação. Seria aquele produto original, tá? Aquele produto que ainda não sofreu processamento, no máximo um corte, tá? Uma redução a tamanhos menores, ok? A gente tem o alimento minimamente processado, que também hoje a gente enquadra como alimentos processados, que são alimentos, né, basicamente produto in natura, que sofreu um mínimo tipo de processamento. Um exemplo, eu tenho uma salada, né, eu tenho um vegetal que foi cortado, feito uma salada, sabe aquelas saladas prontas que tem no supermercado? Então, esse tipo de produto é chamado minimamente processado. Tá? Basicamente, muitas vezes é adicionado apenas um açúcar, um sal, ok? Esse minimamente processado, a gente vai ver mais à frente, agora, que ele está meio que agrupado com a questão dos alimentos processados, tá? Os alimentos processados, a gente vai ver, que são basicamente alimentos in natura, ou alimentos originais, tá? No qual estão sendo adicionados algum tipo de ingrediente, algum tipo de ingrediente culinário, por exemplo, um sal, um óleo, um açúcar, tá? Onde não há modificações severas desse produto, ok? Por exemplo, aqui, ó, como eu falei, o alimento processado, tá? Eu tenho apenas uma versão modificada ligeiramente ou sensivelmente, ou de maneira reduzida daquele produto, tá? Por exemplo, eu tenho um milho enlatado, ele foi só cortado, colocado numa salmoura, tá? É diferente, por exemplo, de um alimento ultraprocessado, ok? Quando eu tenho, por exemplo, aqui exemplos, ó, ultraprocessado, eu tenho um suco de caixinha, eu tenho um salgadinho de milho, que seriam os snacks, né? Tá? Então, você vê ó, uma comparação entre o produto processado e o ultraprocessado. Você vê que eu tenho uma modificação mais severa das características originais desse produto, né? Eu tenho a adição, principalmente o que marca muito o alimento ultraprocessado é a adição, né, de aditivos, tá? Esses aditivos como corantes, aromatizantes, realçador de sabor, que vão modificar muito, tá, esse alimento original. Então, aí eu tenho um alimento ultraprocessado. A gente sabe que esse tipo de produto, ele não deve ser recomendado para o consumo, apesar de que hoje a gente tem um consumo muito elevado desse tipo de produto, desse tipo de alimento. Tá? Aqui, ó, tem uma tabela que a gente mostra
o grupo de alimentos e alguns exemplos. Alimento minimamente processado, ingredientes culinários, olha aí. Alimento processado e ultraprocessado. Olha a Coca-Cola, onde ela se enquadra, né? E aí a gente chega no tópico sobre alimento quanto ao grau de perecibilidade. Para a gente entender, por exemplo, professor, o que faz um alimento ser perecível ou não perecível, por exemplo? Tá? Perecível está relacionado à questão daquele alimento se deteriorar rapidamente. Tá? Para que esse alimento se deteriore rapidamente, vários fatores vão influenciar para que isso aconteça. A gente vai ver isso mais detalhado. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um alimento perecível, uma carne, um leite. Semi-perecível é um alimento que, por exemplo, ele já passa de um tempo de prateleira inferior a 60 dias, tá? Para um alimento que já dura de 2 a 6 meses. E o não perecível? Por um período maior ou a partir de 6 meses. Tá? A gente vai ver que a quantidade de água presente nesse alimento, tá? E depois a gente vai ver o que significa essa quantidade de água, ela está muito relacionada, ela está diretamente relacionada com o fato desse alimento ser ou não perecível. Você verifica como não perecível, principalmente alimentos secos, alimentos que têm uma quantidade de água, mais especificamente, uma atividade de água muito baixa, tá? Essa atividade de água baixa, a gente vai ver o que é mais à frente, ela vai influenciar diretamente em esse alimento ser perecível, se deteriorar rapidamente ou não, tá? Quanto ao potencial de deterioração, o alimento ele pode ter uma alta, uma média ou uma baixa deterioração, tá? A gente chama atenção aqui, ó, nessa figura, que o alimento com alto potencial de deterioração, principalmente aquele alimento com uma elevada concentração de proteína e uma quantidade elevada de água, né? O micro-organismo, um dos nutrientes favoritos desse micro-organismo são as proteínas, tá? Então, por isso que esses alimentos ricos em carga proteica, eles têm uma aceleração, né? Tem um potencial de deterioração muito mais elevado, tá bom? Tipos de alteração em alimentos. Essas alterações nesse alimento, gente, ela pode ser alteração física, ela pode ser uma alteração química e ela pode ser uma alteração microbiológica, tá? Todos esses tipos de alteração estão relacionados. Professor, como que eles estão relacionados? Por quê? Vou dar um exemplo para cada um, tá? Uma alteração física, por exemplo, se eu tenho um alimento que ele sofre algum choque mecânico, tá? Quando esse alimento ele sofre esse choque mecânico, as células desse alimento elas são rompidas, tá? E dessa célula eu tenho água, eu tenho material nutritivo, que é exatamente o que o micro-organismo gosta. Então, rompeu essa estrutura celular, né, ocorreu um extravasamento desse conteúdo nutritivo, e aí quem que se aproveita dessa situação? O micro-organismo. O micro-organismo já está presente ali naquela superfície. Porém, muitas vezes, ele não tem condições propícias para o crescimento dele. Só que quando ocorre esse extravasamento, cria-se essa condição propícia, tá? Alterações químicas. Digamos assim, que eu tenho um alimento desse, tá? Esse alimento, por exemplo, sofreu um choque mecânico, extravasou o meio intracelular, né? Esse meio, ele tem muitas vezes um pH diferente, tá? Do meio externo. E aí o que acontece? Ocorre uma alteração no pH desse alimento. Ocorreu alteração no pH, eu vou ter modificação de coloração, porque alguns componentes químicos eles vão reagir com esses componentes e vão criar modificações na coloração, tá? E aí o que acontece? Eu posso ter o favorecimento do crescimento de algum tipo de micro-organismo e o desfavorecimento de outros. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, quando eu tenho um leite fermentado. Esse leite fermentado, ele vai passando por um processo de fermentação. Durante esse processo de fermentação, eu tenho a acidificação desse produto. E aí o que acontece? Fermentou esse alimento, produziu ácido nesse meio.
A gente vai ver mais à frente que a maioria das bactérias, por exemplo, elas não gostam de meio ácido. Então, significa o quê? Que uma redução no pH, que um aumento na acidez, né? A gente vai ver que isso está inversamente relacionado, ou seja, um aumento nessa quantidade de ácido no meio, tá? Ela desfavorece o crescimento da maioria das bactérias, porém favorece o crescimento de alguns tipos de bactérias, por exemplo, as bactérias lácticas, tá? Então, você vê aí como é que esse tipo de alteração pode influenciar no seu alimento, tá? Seja na coloração, seja no sabor, tá? Enfim. E aqui, ó, a gente chega no slide que ele é muito importante para a disciplina de higiene. Então, vocês têm que guardar, digamos assim, não vou dizer decorar, mas vocês precisam aprender, vocês precisam guardar esse slide, tá bom? Porque com base nele, vocês vão poder descrever todas as possíveis causas de alteração que pode ocorrer no alimento, tá bom? Então, eu tenho aí a atividade do micro-organismo, de micro-organismos, ação de enzimas, reação química, insetos e roedores, ação física e mecânica. A gente já viu, inclusive, como essa ação física e mecânica ela pode influenciar, né, na proliferação microbiológica, bom, nesse produto. Aqui a gente tem um slide que mostra, por exemplo, mostra, no caso, de maneira mais detalhada, mais separada, as causas químicas, físicas e bioquímicas, microbiológicas e biológicas, tá bom? A gente vai ver isso de maneira mais detalhada. E aí a gente começa pelas alterações físicas nesse produto. Professor, como essas, como esses danos, essas alterações físicas, elas podem modificar um produto? Esse tipo de alteração, gente, foi exatamente aquilo que eu comentei anteriormente. Quando eu tenho um dano mecânico, um corte nesse produto, uma, um amassamento desse produto, tá? Tudo isso vai influenciar, vai favorecer, por exemplo, o crescimento de micro-organismo, proliferação de micro-organismo, tá? Exatamente pelo que eu comentei anteriormente. Um corte, gente, um corte em uma superfície de um alimento, ele está abrindo ali uma porta para a entrada desse micro-organismo. A gente vê que uma fruta, ela tem uma proteção natural, que seria a casca. Quando eu corto essa superfície, quando eu rompo, quando eu arranho essa superfície de alguma maneira, estou favorecendo a entrada desse micro-organismo. Além disso, eu estou favorecendo ainda a saída, o extravasamento intracelular, né, daquela célula que antes estava protegida e agora liberou água e nutrientes para o meio. E aquele micro-organismo que estava ali sem ambiente propício, na casca, na superfície desse produto, agora ele tem, né, tudo o que ele precisa, alimento e água para se desenvolver. Muitos micro-organismos, eles precisam entrar em contato um com o outro para se proliferar, tá, gente? E aí, isso acontece como? Muitas vezes, em geral, pela presença de água no meio, tá? Muitos micro-organismos precisam que haja uma certa quantidade de água na superfície para que ele consiga chegar em outro e se reproduzir, tá ok? Então, por isso que a redução na quantidade de água, ela também tem esse efeito. Ela evita que o alimento, que o micro-organismo ele utilize aquela água para crescer, né? E também utilize a água para se proliferar, tá bom? Essas alterações físicas, elas podem causar, inclusive, alterações na cor, no sabor, na aparência do produto, tá bom? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me falar que eu paro e explico de novo, tá bom? Aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre as alterações químicas que ocorrem nesse produto, tá? As alterações químicas que podem ocorrer em determinados produtos, gente, depende muito dos componentes que são característicos daquele produto. Digamos, como seria isso? Por exemplo, o açaí. O açaí, ele apresenta alguns componentes nele, como eu falei, a antocianina, né, que é um agente, é um pigmento que dá aquela coloração roxa, né, do açaí. De acordo com esses componentes, vai ocorrer modificações diferenciadas. Cada alimento possui pigmentos diferentes, cada alimento possui componentes diferentes,
E esses componentes, eles vão ter alterações químicas dependendo da modificação que ocorrer nele, tá? Essas modificações, elas podem ser causadas por ação de enzima, por ação de micro-organismo, tá? Um micro-organismo, por exemplo, quando tem um rompimento, deixa eu ver como eu poderia abordar melhor isso. É exatamente a questão, por exemplo, do iogurte que eu comentei agora há pouco, tá? O iogurte, por exemplo, o que acontece? Ocorre uma alteração química, tem um processo de acidificação nesse produto. Ou seja, é produzido ácido e esse ácido vai causar alterações nesse produto, né? Esse ácido vai causar, por exemplo, você já viu que o leite ele é diferente de um iogurte, não é isso? Então, por exemplo, o iogurte, para ele chegar àquela consistência, ele sofre coagulação. As proteínas do leite passam por um processo de coagulação causado por esse ácido produzido nesse produto. Tá? O que acontece? Eu tenho dessa forma uma alteração química nesse alimento. Essa alteração, muitas vezes, ela é interessante, outras vezes ela não é. Por exemplo, no caso do iogurte, ela é interessante, porque você está produzindo um novo produto, um alimento totalmente diferente do original. O iogurte, ele tem características totalmente diferentes de um leite, por exemplo. Bom, outras alterações que podem ocorrer nesse produto, né? No caso, essa degradação celular que pode ocorrer nesse alimento, ela pode ter alguns efeitos nesse produto, tá? Olha lá, a hidrólise de uma proteína, a hidrólise, gente, é a quebra, tá? A quebra dessa proteína por algum evento, por algum, né, ela vai gerar sabor amargo nesse produto, tá? A hidrólise péptica, que seria do carboidrato, né, da pectina, a gente sabe que a pectina está relacionada à estrutura do fruto, do vegetal, do alimento, enfim. E aí o que acontece? Quando eu tenho a degradação, a hidrólise dessa pectina tem perda de textura. Ou seja, vai gerar o amolecimento desse fruto. Hidrólise lipídica. Hidrólise lipídica, ela pode gerar o quê? Ela pode gerar, no caso, processos como a rancificação e a formação do chamado ranço, tá? Esse ranço, gente, eu acho que não lembro se a gente chegou a comentar na aula passada, mas eu creio que sim, se a gente teve essa aula. Ranço é exatamente aquele odor, né, aquele sabor desagradável de um lipídio, né, de uma gordura que passou por um processo de rancificação, tá? Quando você pega um óleo muito velho, que já foi utilizado várias vezes, né, ele tem um sabor que muitas vezes lembra um cheiro, um aroma de sabão, tá? Isso é gerado a partir do processo de rancificação, né, onde ocorre hidrólise lipídica, tá? Ok? Essa rancificação, a gente vai ver mais à frente que ela tem dois tipos, tá? Ela tem a rancificação oxidativa. Oxidativa significa que ela é causada principalmente, né, por um processo de oxidação. E ela tem a rancificação hidrolítica, tá bom? Que a gente vai ver mais à frente. As reações enzimáticas. Reações enzimáticas podem causar alteração nesse produto. No caso da nossa disciplina, duas enzimas são muito importantes para a gente, tá? A peroxidase e a polifenoloxidase. A gente vai ver que a peroxidase ela pode inclusive degradar a vitamina C presente em um fruto ou em qualquer alimento, tá? Então, isso faz com que? Com que a presença desse tipo de agente, desse tipo de componente, que é, por exemplo, uma peroxidase, ele não é benéfico, ele não é interessante para a gente. Que a gente precisa eliminar ou inativar esse tipo de enzima, para a gente não ter perdas nutricionais no nosso produto, tá bom? O que acontece? Basicamente, a peroxidase e a polifenoloxidase, elas utilizam como um substrato para se alimentar o oxigênio, tá? Então, por exemplo, uma das estratégias iniciais seria o quê? Remover o oxigênio. Se essa enzima não tem o substrato para ela agir, ela não vai ter o seu efeito, não é isso? Ela não vai funcionar. Então, isso seria o quê? Remover o oxigênio, por exemplo, com a utilização de uma embalagem a vácuo, ok? A polifenol oxidase e a peroxidase, elas têm uma característica de gerar
um aspecto escurecido desse produto, tá? Por exemplo, aqui a gente tem foto de uma maçã, de uma carambola, tá? E muitos de vocês nunca observaram, mas, por exemplo, a água de coco, ela modifica de coloração com o tempo. Ela passa de incolor ou levemente esbranquiçada para rosa. Se vocês já conseguiram observar um dia dele, uma água de coco se deteriorando, já observaram isso. Ela passa de esbranquiçada ou levemente transparente para rosa, tá? E isso é causado por quem? Pela ação da peroxidase, principalmente. Então, por exemplo, quando a gente compra uma, uma água de coco daquela de caixinha ou de garrafinha, muitas vezes esse produto passou por um tratamento térmico, né? Por uma esterilização, por uma pasteurização, para quê? Para que ocorresse principalmente a inativação dessas enzimas, tá? Professor, esse processo também mata micro-organismo? Sim, mata micro-organismo e, no caso, inativa essas enzimas principalmente, tá bom? A peroxidase. Então, a peroxidase ela pode ter vários efeitos, desde descoloração desses pigmentos, por exemplo, carotenoides, né? Uma cenoura, tá? Quando você vê uma cenoura, uma beterraba, tá? Ou outros frutos, principalmente alaranjados, isso é devido à presença desse tipo de pigmentos, chamados de carotenoides. E a peroxidase, ela pode promover a descoloração desses componentes. Então, o alimento ele se torna menos atrativo e até mesmo pode ter influência no caráter nutritivo desse produto. Tá bom? Olha aqui novamente, escurecimento enzimático sendo causado principalmente por polifenol oxidase e peroxidase. Não esqueçam essas duas enzimas, elas são muito importantes para a indústria de alimentos, tá? Quando você vê um produto sendo modificado de cor, principalmente frutas e hortaliças, presença de peroxidase e polifenol oxidase, principalmente. O que é importante? Ah, professor, mas eu vi que a disciplina de higiene, a gente precisa aprender a como higienizar, a gente precisa aprender as condições de higiene, de como servir esse produto corretamente. Claro, isso também é importante. Porém, a disciplina de higiene é muito mais além do que isso. É preciso que o aluno ele consiga entender os processos, as alterações químicas, tá, causadas por agentes químicos, as alterações microbiológicas que podem ocorrer naquele produto. Para quê? Para que eu, como profissional da área de alimento, consiga criar estratégias para prevenir. Ah, como é que uma pessoa sabe que um alimento que está lá naquele self-service, se ele estiver aquecido a 60 graus, ele não vai ter crescimento de micro-organismo, porque antes disso tudo, ele estudou, né, micro-organismos e processos químicos. Ele estudou que os principais micro-organismos, né, eles crescem numa faixa de até 60 graus. Acima disso, ele não vai crescer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse alimento numa temperatura de 60 graus, tá? Ou, na verdade, a partir de 60 graus, tá? Por quê? Porque a partir dessa temperatura eu não tenho crescimento dos principais micro-organismos, que são chamados de micro-organismos deterioradores, ok? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, é por isso que vocês precisam entender, é por isso que a disciplina de higiene, ela fala sobre vários aspectos químicos, vários processos bioquímicos que estão relacionados ao posterior, né, a posterior deterioração desse alimento, ok? Vamos falar um pouquinho ainda sobre enzimas, tá? As pectinases, gente. Vimos que a pectina, ela é responsável, no caso, por essa estrutura do meu fruto, da minha hortaliça, tá ok? Então, que quando ocorre a hidrólise péptica, tá? Eu tenho o quê? O amolecimento desse fruto, tá bom? Então, normalmente, alguns processos térmicos vão inativar a pectina. Ou ainda, choque térmico, o branqueamento, que a gente vai ver mais à frente, que são estratégias de conservação de alimento, né? Ele é capaz de inativar pectinases e, com isso, evitar com que haja o amolecimento desse produto de maneira mais lenta, digamos, ou de maneira mais rápida, tá bom?
E a gente vê que os principais tipos de pectinases relacionados a isso seria a pectina metilsterase, pectina esterase e a poligalacturonase. São os dois principais tipos de pectinases, tá? Pectinases é o grupo de enzimas que deterioram, que hidrolisam a pectina. Pectina esterase e poligalacturonase são dois exemplos de pectinases, tá bom? Essas duas enzimas, gente, elas são as responsáveis, por exemplo, é, quando você pega um refrigerante como a Fanta laranja, né, ele é feito de laranja, do suco de laranja, tá? E os fungos, as leveduras que produzem essas enzimas estão presentes naturalmente nessa laranja, nesse suco. Quando você espreme a laranja, muitas vezes com a casca, você tem o quê? Muitas leveduras presentes ali, que vão passar para o suco e que vão passar para o refrigerante. Caso o processamento térmico ele não seja eficiente a ponto de inativar essas enzimas, eu vou ter o quê? O aparecimento no fundo desse refrigerante, né, de um precipitado esbranquiçado, tá? Esse precipitado esbranquiçado no fundo desse refrigerante é decorrente do quê? É decorrente da hidrólise da pectina presente naquele refrigerante, tá? Causado por quem? Principalmente por essas duas enzimas, pectina esterase e poligalacturonase. Não sei se eu deveria ter colocado uma foto aqui, mas em algum outro momento eu mostro para vocês, tá? No fundo do refrigerante, não sei se vocês já viram, de laranja principalmente, geralmente é possível observar um precipitado esbranquiçado, uma rodinha branca, assim, né? Formado por um precipitado. Aquilo foi degradação de pectina por ação dessas duas enzimas, ok? E aí, professor, mas o que é possível para fazer para evitar esse tipo de coisa? Tem algum prejuízo à saúde? Não, não tem. Porém, visivelmente, se esse tratamento térmico não for efetivo, o que eu vou ter? Quando eu movimentar esse refrigerante, ele vai ficar com aspecto esbranquiçado. E isso, a olho nu do consumidor, não é interessante. Ele pode já ter uma noção de, esse produto está estragado, está deteriorado, eu não vou comprar, né? Então, isso não é bom, ok? Outros aspectos que vão interferir na deterioração desse produto, tá? Presença de oxigênio, tá? Porque esse oxigênio ele vai promover a oxidação de pigmento, oxidação de alguns compostos interessantes, por exemplo, os próprios lipídios, tá? Podem sofrer ação, perda de coloração, perda de nutrientes, porque a vitamina, lembra, olha só, a vitamina C, né? Quando ela é deteriorada por ação daquela enzima, da peroxidase, ela precisa de quem para realizar essa reação? Ela precisa da presença do oxigênio, tá? Então, se eu tiro o oxigênio, a enzima não vai conseguir atuar, não vai conseguir escurecer, tá bom? Luz. A luz ela é responsável por iniciar alguns processos de deterioração, por exemplo, a emulsificação, tá? Ácidos graxos, principalmente insaturados, lembra disso da química lá do ensino médio? Insaturações, eu tenho três ligações, né? Dupla ligação também, tá? Essa luz, ela tem um efeito nessas ligações, tá? Essas ligações dupla e tripla, a tripla principalmente, que ela é mais sensível, tá? Quando eu tenho a ação da luz, eu vou ter um rompimento dessa estrutura e eu vou iniciar processos de russificação, tá bom? Então, aí eu vou ter que começar o processo de russificação daquela cultura, tá bom? O calor, ele tem o mesmo efeito, gente. O calor, ele pode promover desde a desnaturação proteica, né? Porque, lembra da enzima? A enzima, ela é uma proteína também. Ela sofre desnaturação por efeito da temperatura, tá? Isso, inclusive, é utilizado para conservar alguns produtos, né? Porque você desnatura a proteína, desnatura a enzima, ela não vai ter efeito. Porém, essa desnaturação, ela pode não ser interessante também. Ela pode causar perdas nutricionais no produto. E o alimento, quando ele é exposto, por exemplo, na luz, ele é deixado no sol, o que acontece? Perda de coloração, porque o calor, ele também inicia processos de descoloração, ele inicia processos de oxidação, processos de degradação do pigmento.
tá? Então, o calor, ele também tem esse efeito. Luz. E a gente vai ver mais à frente que esses três componentes, mais um, presença de oxigênio, luz, calor, são iniciadores de processos de rancificação, tá bom? Mas isso a gente vai falar mais à frente. Tá dando para acompanhar? Tá muito rápido? Não? Estão vivos? Tá tudo certo, Ok, professor. professor. Tá ok, professor. Tá ótimo. Então, qualquer coisa, vocês peçam para eu parar que eu explico de novo, tá bom? Tá ok. Então, olha lá. E aí a gente chega em alguns processos específicos que você vai observar durante a deterioração ou durante a modificação de um produto. É importante a gente entender que os processos, as alterações em um alimento, elas podem ser interessantes, né? Elas podem ser benéficas, ou elas podem não ser interessantes, elas podem ser maléficas, ok? O escurecimento químico é um exemplo, tá? O escurecimento químico, gente, ele é causado, ele também é chamado de browning, tá? Químico, é uma série de reações químicas que vão gerar, né, componentes de caráter escuro, que são chamados de melanoidinas, tá? No caso da reação de Maillard, tá? Porque a gente vai ver mais à frente, ó, que eu tenho dois processos de escurecimento, tá? E aí que entra o ponto. Eu tenho escurecimento químico, tá? Tá? E o outro, escurecimento enzimático. Escurecimento enzimático causado pelas enzimas polifenol-oxidase, peroxidase, e o escurecimento químico, reação de Maillard e caramelização, ok? É importante diferenciar esses dois tipos de evento, escurecimento químico e escurecimento enzimático, tá? Ok. O escurecimento químico ele tem o primeiro, que seria a reação de Maillard. A reação de Maillard, ela é uma reação que ocorre quando eu tenho a presença de um açúcar redutor e um grupo amina de aminoácidos, tá? E aí, quando existe a presença desses dois componentes, açúcar redutor e aminoácido, tá? Em presença de calor, eu tenho a formação de componentes de pigmentos escuros chamados melanoidinas, ok? Então, olha lá, eu tenho açúcar, açúcar redutor mais proteína, aminoácidos, gente. Proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos, tá? Só para não ficar confuso. Então, eu tenho açúcar redutor mais proteína formam, na presença de calor, as chamadas melanoidinas, tá? Como agentes intermediários, tá? Quando eu tenho a reação do açúcar redutor com a proteína, eu não formo imediatamente melanoidina. Não. Eu posso ter agentes intermediários, tá? Que vão se polimerizar e vão formar o pigmento chamado melanoidina. Quem são esses agentes? Furfural e hidroximetilfurfural, tá? Professor, isso é interessante? Pode ser interessante e pode não ser interessante. Por quê? O hidroximetilfurfural e furfural, eles têm um caráter antibacteriano. Ele tem um caráter bacteriostático, ou seja, quando ele está presente ali, ele tem uma propriedade de inibir o crescimento de alguns micro-organismos, tá? Por outro lado, em uma concentração muito elevada, tá? Esses componentes, eles são tóxicos para o ser humano. Nossa, professor, mas então, quer dizer que comer aquela carne assada, raspada, que está ali toda cheia daquele queimado, ele tem algum malefício para a minha saúde? Pode ter. Já existem estudos que comprovam a relação de uma certa concentração desses componentes com o desenvolvimento de câncer no ser humano, tá? Então, não é tão interessante. Olha que coisa interessante, olha que coisa importante a gente saber. Uma carne assada que tem, por exemplo, aquele caldo escurecido, tá? Repleto de melanoidina, purpural, hidroximetilfurfural, ele se conserva muito mais do que um alimento que não tem esse caldo. Exatamente pela presença desses três componentes, principalmente desses dois componentes, tá bom? Quando eu tenho um alimento que ele tem aquele sabor amargo, de queimado, tá?
Quem é que dá aquele sabor de queimado? É um componente chamado umina, tá? Umina, ok? E esse processo de reação de Maillard, gente, ele influencia muito na solubilidade do produto e no valor nutritivo de algumas proteínas, tá? Algumas proteínas podem perder a sua absorção, a sua rápida absorção. Pode ter alguma deficiência na absorção desse alimento, tá bom? E aí a caramelização. A caramelização também vai gerar um pigmento, tá? E é importante, novamente, a gente saber diferenciar. Reação de Maillard produz melanoidina, caramelização produz caramelo, tá bom? Esse caramelo, ele é formado o quê? Como é que ele é formado? Né? Essa reação é nada mais do que uma degradação do açúcar. Esse açúcar, na ausência de aminoácido ou na ausência de proteína, na presença de calor, tá? Vai formar o caramelo. Aqueceu, 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 aquele açúcar gerou, no caso, o caramelo. Tá bom? E o sabor, e quem gera o sabor amargo, tá? Responsável aqui, e quando você pega essa caramelização, que ela é muito acentuada, né, que ela chega a queimar, eu vou ter o desenvolvimento do sabor amargo, ocasionado principalmente pelo componente umina, como a gente comentou, tá bom? E aí, as alterações microbiológicas de alimentos, tá? As alterações microbiológicas, elas são consideradas mais importantes. Por quê? Porque são elas que, a princípio, irão, por exemplo, gerar uma doença no consumidor, né? O consumidor vai lá, consome aquele produto contaminado, principalmente, talvez, por uma bactéria patogênica, e aí eu vou ter o quê? Desenvolvimento de uma doença, tá? Essas alterações microbiológicas nesse produto, nem sempre ela não é interessante, nem sempre ela é maléfica, ela pode ser benéfica, tá? Já demos exemplos aqui. Por exemplo, um picles, né, que é, por exemplo, um alimento conservado, né, naquela conserva, fermentado, gera um picles. Um iogurte partiu lá do leite, originalmente, foi fermentado e produziu um iogurte, que são alimentos interessantes para o consumo, tá? Porém, quando essa deterioração ela não é interessante para o consumo, ela gera alimentos que não podem ser consumidos, ou ela gera alimentos que têm um consumo que apresenta algum perigo ao consumidor, ela não é interessante, tá? Então, se eu perguntar, quando é que essa alteração microbiológica é interessante, é benéfica? Quando ela não é interessante? Ela é interessante quando ela gera um novo produto, tá? Quando ela gera um produto que não tem perigo ao consumidor, tá? Quando ela produz, ela torna disponível para o consumidor novos produtos, porque afinal é isso que acontece, não é isso? Agora você pode ir no supermercado e comprar não apenas o leite, você pode comprar o leite fermentado, você pode comprar a margarina, você pode comprar N produtos à base, né, de laticínio, de leite, que foram gerados a partir, talvez, de um processo microbiológico, tá bom? E quando é que não é interessante? Quando ela pode causar alguma doença para o consumidor, ok? Quando ela altera aquele produto, tornando ele pouco interessante para o consumo. Por exemplo, perdeu a cor, perdeu o sabor, modificou o aroma. Tudo bem? É isso que o aluno da higiene precisa identificar, tá? Quando ele vai, por exemplo, criar uma estratégia de consumo, uma estratégia de preservação daquele produto, tá? O profissional da área de alimentos, como o nutricionista, ele tem muito a função de criar alternativas para o consumidor, tá? E eu digo isso como, por exemplo, quando o nutricionista ele passa uma dieta, por exemplo, para o consumidor, imagina, você passar uma dieta com os mesmos produtos, tá? Mas eu tenho que passar esse produto porque eu sei que esse produto ele tem uma carga nutritiva interessante. Mas, gente, o processo de alteração, de modificação, de diversificação dos produtos,
ele te dá essa gama muito grande de produtos que podem ser consumidos. Eu posso passar para o meu, eu não, porque eu não sou nutricionista, mas vocês que serão, podem passar uma dieta rica, né, em alimentos que têm a mesma base, mas que foram alterados, tá bom? Que foram modificados. Aqui, como eu falei lá naquele quadro, eu posso ter modificações desse alimento também por um desvio fisiológico. Por exemplo, uma vaca que está doente, produz um leite de caráter impróprio para o consumo, tá? A gente tem a vaca, quando ela tem cistite, né? Ela produz um leite que ele tem uma carga microbiológica muito mais elevada do que o normal. Ela não é recomendada para o consumo, tá bom? Infestação por parasita, né? O contato com o roedor vai lá, rói aquele alimento, libera micro-organismo da saliva, né? Micro-organismo das patas. Esse micro-organismo se prolifera ou produz enzimas que vão ainda, né, criar uma cadeia de alterações nesse produto até esse produto ficar totalmente deteriorado, tá bom? E aí, para eu saber como conservar, ou como identificar, ou como criar estratégias para conservar esse produto, para garantir a segurança, a higiene desse produto, eu preciso ter em mente isso aqui, gente. Esse slide também é muito importante para vocês. Fatores aqui estão condicionados à perecibilidade dos alimentos ou que afetam o crescimento de micro-organismos, tá bom? E dentro disso eu tenho o fator intrínseco e fator extrínseco. Só dando uma pausa. Gente, como eu estou aqui na frente do slide, eu não consigo ver, por exemplo, se outro aluno pediu autorização para acessar a aula, tá bom? Então, se tiver algum aluno, peçam para ele falar com vocês aí no WhatsApp de vocês e vocês me avisam por áudio, tá bom? Porque eu não consigo ver nada aqui, a não ser o slide. Ok? Ok. Ok. Ok, professor. Tá ótimo. Tá tudo certo. Tá bom. Então, olha lá. Vamos falar primeiramente sobre os fatores intrínsecos. Como eu disse, intrínsecos são aqueles fatores que estão relacionados ao caráter próprio, natural daquele alimento, tá? Digamos assim, um alimento, uma maçã, é diferente, por exemplo, de uma pera. Por quê? Tem constituintes, componentes diferentes, tem teores de água, tem um pH diferenciado, tá bom? Porém, fatores extrínsecos são os fatores que não estão relacionados com a característica própria do produto, e sim do ambiente que circunda aquele produto. Essa seria a diferença entre esses aspectos, ok? E aqui, todos esses aspectos, esses fatores intrínsecos e extrínsecos, podem atuar de maneira conjunta, na verdade, eles atuam, em geral, de maneira conjunta, tá? Gerando uma modificação no alimento, tá bom? Então, por exemplo, eu não posso pensar que a deterioração de um alimento, de uma maçã, por exemplo, ela ocorreu apenas porque, professor, esse alimento ele tem muita água na composição dele, então é por conta disso. Não, não somente por conta disso, e sim por um conjunto de fatores, inclusive a quantidade de água, tá? Estão contribuindo para a deterioração ou para a modificação desse produto, tá bom? Então, a gente não pode olhar para um produto, para a deterioração que ocorreu em um produto, baseado apenas em um fator, tá? Em geral, vários fatores vão contribuir para isso. E aí a gente chega na questão da água nos alimentos. Gente, água nos alimentos é chamada de atividade de água, tá? A atividade de água, a água no alimento, ela pode se apresentar de duas maneiras. A água livre e a água combinada, tá? Água livre, tá? A água livre no alimento é chamada de atividade de água. Professor, atividade de água, então, é água livre e água combinada? Não. Água livre é a atividade de água. A atividade de água é apenas a água livre, ok? E o que seria essa água livre? A água livre, ou atividade de água, né, ela diz respeito à quantidade de água disponível naquele alimento para que o micro-organismo consiga se nutrir,
e crescer, se proliferar, tá? Por quê? Porque o alimento, o micro-organismo, ele pode usar aquela água para crescer, para se nutrir, mas também ele pode utilizar essa água para se movimentar e fazer reações, né, de caráter químico, microbiológico, ou seja, a água livre é a água disponível para que eu tenha a existência, a ocorrência das reações físico-químicas, das reações químicas e, e da proliferação microbiana naquele produto, tá bom? A água combinada é a água não disponível para esse tipo de reação, para esses eventos. Porque a água combinada, ela está fortemente ligada, né, à estrutura do alimento. Então, o micro-organismo ele não consegue utilizar essa água. Já a água livre, não. Ela está fracamente ligada à estrutura do alimento. Então, o micro-organismo consegue utilizar essa água. Deu para entender? Então, água combinada fortemente ligada, água livre, fracamente ligada, disponível para as reações químicas e alterações de caráter microbiológico, tá bom? Cada alimento vai ter um teor, né, uma quantidade de, uma atividade de água, um valor de atividade de água. O valor de atividade de água, como a gente pode verificar no slide, ele varia de 0 a 1. 1 é o máximo. Se eu disser, por exemplo, assim, uma maçã ela tem um valor de atividade de água de 1,5. Está correto? Não está correto. Está errado, porque o valor máximo de atividade de água é de 1. Ok? Então, aqui ó, você vê que essa atividade de água é aquela água, como eu falei, livre, disponível para o crescimento microbiológico. Tá bom? Cada micro-organismo vai ter valores máximos e valores mínimos de crescimento. Então, por exemplo, alguns valores de atividade de água limitam o crescimento de determinados grupos de micro-organismos. Por exemplo, bactéria. Bactéria é um micro-organismo muito chato. Ele gosta de atividade de água muito elevada, ou seja, a partir de 0,91. Menor que esse valor, o crescimento de bactéria ele se torna muito reduzido. Tá? Então, por que isso é importante, professor? Porque eu tendo esse conhecimento, eu posso ter ciência de que um alimento no qual eu reduza a concentração de água, reduza a atividade de água naquele alimento, eu vou inibir o crescimento de bactéria. Não é isso? Okay? Isso é importantíssimo para um profissional de alimentos, porque ele vai saber exatamente o que ele está fazendo. Eu criei essa estratégia porque eu reduzi a atividade de água nesse produto e, dessa forma, eu vou inibir o crescimento de bactérias, principalmente. Ok? Olha aqui, ó. Conteúdo de água nos alimentos. Professor, essa porcentagem de água no alimento, ela é a mesma coisa que a atividade de água? Não, tá? Muitas vezes não. Eu posso ter uma quantidade de água muito elevada, porém a quantidade de água livre, ela é menor, ela é reduzida, tá bom? Ok? Vamos ver como que isso pode acontecer, tá bom? Olha aqui, nesse slide, a gente observa aqui que eu tenho o valor máximo de atividade de água, 1, né? Atividade de água maior que 0,90, eu tenho soluções diluídas, ou seja, grande chance de contaminação, grande chance de proliferação microbiológica. Valores entre 0,4 e 0,8, eu tenho favorecimento principalmente de reações químicas e enzimáticas. Por quê? Por que, professor, isso acontece? Exatamente porque eu tenho uma concentração dos reagentes. Quer entender como isso acontece? Olha lá. Acima de 0,90, como foi falado aqui, eu tenho uma solução diluída. Então, eu tenho um componente aqui, pode ser um agente químico, uma molécula, aqui outro agente químico, pode ser um micro-organismo e também pode ser outro micro-organismo, ok? Então, se eu estou falando de uma solução diluída, eles estão distantes, a chance deles se chocarem e crescerem, ou de ocorrer a reação, ela se torna um pouco mais reduzida do que no segundo caso, né? Onde eu tenho um favorecimento dessas reações. Por quê? Como a atividade de água ela é menor,
eu tenho uma proximidade maior entre esses agentes, ou um micro-organismo, ou moléculas que vão reagir quimicamente. Então, a chance delas se chocarem é muito maior. Por isso, ocorre um favorecimento das reações químicas ou até mesmo microbiológicas, tá bom? Olha aqui, cada grupo de micro-organismo, ele vai ter um limite do seu crescimento. Então, a gente observa aqui, ó, que eu tenho, para a maioria das bactérias, um mínimo de atividade de água, digamos que isso eu limito muito, quase praticamente totalmente, né, de maneira bactéria. Olha aqui, menor que 0,88, levedura também já não consegue crescer, a maioria das leveduras. Por que eu falo da maioria, gente? Porque eu tenho casos específicos, tá? Eu tenho exceções. Olha lá, bactérias halofílicas conseguem crescer em pH ou em atividade de água de 0,75, né? Não está muito abaixo, né? Não está muito abaixo do valor da maioria das bactérias, é uma exceção, tá bom? E vamos para lá para as leveduras osmofílicas. Olha lá, 0,6. Atenção, menor que 0,6 de atividade de água, não cresce praticamente nada. O crescimento de micro-organismo é praticamente nulo, tá ok? Então, assim, se eu perguntar para vocês qual é a faixa ou o valor de atividade de água, no qual, abaixo desse valor, o crescimento de micro-organismo é praticamente nulo, 0,6. Tá? 0,6 é a resposta. Menor que isso, não cresce praticamente nada. Ok? A atividade de água, gente, ela pode, por exemplo, em um produto, ela pode ser modificada por alguns eventos, né? Por exemplo, se eu sequei o produto, removi a quantidade de água presente ali. Consequentemente, removeu a atividade de água daquele produto, tá? Mas também isso pode ocorrer pela adição de soluto. Água, os dois exemplos principais seriam água e açúcar, tá? Quando você salga um produto, você adicionou sal, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho dois exemplos, tá? Eu tenho duas soluções, ok? Duas soluções. A primeira tem uma atividade de água de 0,95 e a segunda 0,8, ou seja, menor, tá? Olha aqui, você observa que na segunda eu tenho sal, tá? Desculpa, eu tenho 18,8 de concentração de sal, tá? E 68% de concentração de sacarose. Olha lá na primeira, eu tenho 0,88, muito menor do que na segunda, e de sacarose, 8,52 de sacarose, muito menor que na segunda, tá? E o que acontece aqui? Eu verifico que a atividade de água do segundo, ela é muito reduzida, é muito menor do que o primeiro. Sabe por que isso acontece? Porque a molécula do açúcar e do sal tem a propriedade de se ligar fortemente com a molécula de água, tornando essa água agora combinada, indisponível para a reação. Então, por isso que quando eu adiciono alguns tipos de soluto, por exemplo, sal e sacarose, açúcar, né, principalmente, eu tenho o quê? Redução na atividade de água. Isso gera o quê? Conservação do produto. Conservação porque eu consegui reduzir a atividade de água presente naquele produto e dessa forma eu tenho uma redução nas reações químicas e crescimento microbiológico dele. Ok? Deu para entender, ok? A atividade de água. Essa é uma curva que mostra a atividade de água, né, a relação dela com a velocidade de reações químicas que podem ocorrer no produto, tá bom? E aqui eu também tenho uma relação com o teor de umidade, tá? Você vê então aqui, ó,
que a velocidade das reações, ela se torna, olha aqui, para a oxidação de lipídios, um exemplo, tá? Ela se torna reduzida quando, né, eu tenho uma atividade de água reduzida, tá? Ela se torna menor. E também com um teor de umidade baixo, ok? Ok. Aqui tem uma tabela de vários micro-organismos e o valor da atividade de água deles, tá? Então, aqui, ó, eu vou chamar a atenção de vocês, por exemplo, o Clostridium botulinum, olha lá, 0,94, 0,97. É um valor muito alto, gente. É um valor alto, ou seja, significa que se você consegue reduzir essa atividade para 0,90, não cresce mais Clostridium, tá? Então, é por isso que muitas vezes a gente vê, porque o alimento cresceu o Clostridium botulinum. O Clostridium botulinum é uma bactéria patogênica, e bactéria patogênica é um bicho muito chato. O que significa isso? Significa que ele exige condições específicas, tá? Para ele crescer. E condições que podem ser facilmente modificadas para que ele não aconteça, tá? Vamos procurar aqui, por exemplo, o Staphylococcus aureus. Olha aqui, ó. Staphylococcus aureus, tá? O Staphylococcus aureus, ele consegue crescer em 0,86, tá? Aqui já é uma condição mais perigosa de um produto. Por exemplo, um arroz, né? Um alimento com uma atividade de água até menor. Então, ele é muito mais perigoso até nesse sentido, tá? Do que um Clostridium. Por quê? Porque ele tem uma resistência maior. Ele consegue crescer numa atividade de água muito menor, ok? Grupos de alimentos, né, com base em suas atividades de água. Então, eu tenho aqui um agrupamento, né, desses alimentos com base em sua atividade de água, tá bom? Então, olha lá, de 0,98 e acima, eu tenho carne fresca, eu tenho peixe, frutas, vegetais, né, leite. Aqui são alimentos que têm a possibilidade do crescimento microbiológico favorecido, tá? Porque tem uma atividade de água elevada, tá? E pior ainda, bactéria patogênica pode crescer facilmente nesse valor de atividade de água, tá bom? Aqui, ó, abaixo de 0,98 até 0,93. Leite evaporado, massa de tomate, vários. Também pode crescer facilmente bactéria patogênica nesse intervalo, ok? Abaixo de 0,93 até 0,85, tá? Aí eu já tenho um valor sendo diminuído, carne seca, presunto, tá? Nessa faixa de atividade de água, eu começo a ver um crescimento principalmente de bolor e levedura. Bolor e levedura, eles são menos exigentes em relação ao valor de atividade de água. Porém, aqui mora um perigo, né? Apesar de eu ter uma redução nesse valor de atividade de água, olha lá, de 0,93 até 0,85, quem é que cresce nessa faixa? Uma bactéria muito perigosa, o Staphylococcus aureus, tá bom? Então, aí é uma coisa a ser chamada a atenção de vocês, ok? Abaixo de 0,85 até 0,60, eu tenho chamados alimentos de atividade de água intermediária, tá bom? Nesse tipo de intervalo, nessa faixa, cresce principalmente bolor e levedura, tá bom? Abaixo de 60, alimentos com uma atividade de água muito baixa, como farinha, grãos principalmente, mel, macarrão, tá? Basicamente, aqui não se consegue ter um crescimento efetivo do micro-organismo. O crescimento é basicamente nulo, tá bom? Por que uma farinha, por exemplo, uma farinha de mandioca, ela fica fora da geladeira por longos períodos e dificilmente cresce alguma coisa ali, porque a atividade de água dela é muito baixa, tá bom? Aqui eu tenho uma tabela que mostra, no caso, os alimentos envolvidos, tá? E, no caso, vários grupos de alimentos e atividade de água. Depois vocês dão uma olhada com mais calma. Potencial hidrogeniônico, gente, seria o pH do alimento, tá? Existe uma classificação dos alimentos de acordo com esse pH, tá? O pH, só para a gente saber, é a quantidade de hidrogênio ionizado e hidrogênio livre ali no meio, tá bom?
A classificação, e o pH também é um fator intrínseco, importante a gente ressaltar isso, ela se dá aqui nessa tabela, ó. pH acima de 4,5 eu tenho alimento de baixa acidez. pH entre 4,5 e 4, alimento ácido. pH menor que 4, alimento muito ácido. Tá? De acordo com esse pH também, eu tenho, como eu posso dizer, uma relação muito grande, um favorecimento ou não do crescimento de bactérias, por exemplo, né? Ou de alguns tipos de micro-organismos. Micro-organismos como bactéria, eles gostam de pH próximo da neutralidade, tá? Alimentos de baixa acidez, principalmente, ok? Acima de 4,5, tá? Então, ou seja, um pH elevado, próximo da neutralidade, próximo de um pH 7, favorecimento bacteriano, tá bom? Olha aqui, ó, pH acima de 4,5, predominância de crescimento bacteriano, tá bom? Abaixo desse valor, quem que cresce principalmente? Principalmente bolores e leveduras. E as leveduras são mais resistentes que os bolores em geral, tá bom? Então, por exemplo, quando eu tenho uma conserva, quando eu tenho uma laranja, né? Uma laranja é um alimento ácido. E o que que a gente observa ali na laranja quando ela se deteriora? Crescimento de fungo. Porque é o tipo de micro-organismo que resiste a pH abaixo de 4,5. Então, professor, significa dizer o quê? Que se eu acidificar um produto, eu limito o crescimento de bactéria? Sim, principalmente de bactéria patogênica, tá bom? Então, por isso que a acidificação é uma das estratégias de conservação de alimentos, porque você limita principalmente o crescimento de bactéria patogênica, ok? Potencial de oxirredução está relacionado à presença de oxigênio ou não, né? Quanto mais oxidado aquele meio, vou ter, né, um meio ali onde cresce bactéria, micro-organismo, que gosta de aerobiose, que gosta da presença de oxigênio. Quanto menos oxigênio, eu vou ter favorecimento de micro-organismo anaeróbico, tá bom? E o potencial de oxirredução mede exatamente isso, né? A presença de oxigênio. Dentro desse grupo eu tenho micro-organismos aeróbios, anaeróbios e anaeróbios facultativos, ok? Olha esse esquema, né? Dentro desse esquema aqui, eu observo aqui, ó, micro-organismos anaeróbios durante o crescimento, né? O micro-organismo anaeróbio, tá? O que que ele faz? Ele consome o oxigênio, tá? Então, por exemplo, potencial de oxidação. Quanto maior o potencial de oxidação, mais oxigênio no meio, ok? Quanto menor o potencial de oxidação, menos oxigênio no meio. Se eu tenho um micro-organismo aeróbio que consome oxigênio, ele vai fazer o quê? Aumentar ou diminuir o potencial de oxidação? Ele vai diminuir esse potencial, né, de oxirredução. Por quê? Porque ele vai consumir o oxigênio, gente, tá? O micro-organismo anaeróbio, ele vai consumir o oxigênio presente nesse meio, levando ao quê? A uma redução no valor do potencial de oxirredução, tá? Isso pode ocorrer até determinada condição, onde eu vou fazer o quê? O favorecimento agora de micro-organismos anaeróbios, ok? Tranquilo aqui? Vamos continuar. Outros fatores intrínsecos que a gente pode encontrar relacionados ao alimento, eles dizem respeito, como eu falei, como eu já falei antes, o fator intrínseco está relacionado a características próprias do produto, do alimento, tá? E aqui a gente resumiu os 4 restantes, né, que são outros fatores intrínsecos, que seriam a composição química, que diz respeito aos componentes nutricionais presentes naquele produto. Ah, tem tanto de proteína, tem pouco carboidrato, tem muita gordura, tá? Composição química. Fatores antimicrobianos. Fatores antimicrobianos diz respeito a componentes X específicos que estão presentes em determinados tipos de alimentos, ok? E tem um efeito, no caso, conservador daquele alimento, né? Um efeito protetor, ok? Por exemplo, ovos têm as chamadas lisozimas.
tá? Que tem um efeito conservador, são bacteriostáticos, por exemplo. Estrutura biológica, presença de casca, conchas, né? Estruturas que protegem o acesso do micro-organismo àquele alimento, tá? Interação entre micro-organismos. A interação entre micro-organismos diz respeito, por exemplo, à presença, né, de diferentes cargas de micro-organismo e o efeito que um pode ter no outro. Exemplo. Como seria um exemplo disso, gente? O exemplo lá do iogurte é o melhor que a gente pode dar para vocês, no caso. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, eu tenho um leite que passou por um processo fermentativo, virou um iogurte, ok? Esse leite, ele é um alimento facilmente deteriorado, ou facilmente deteriorável. Ele pode se deteriorar facilmente por quê? Porque ele tem um elevado teor de proteína e ele tem uma quantidade, uma atividade de água muito elevada, tá? E aí o que acontece? Quando eu fermentei esse produto, tá? Eu tenho agora uma alta quantidade de bactéria láctica nesse produto. A bactéria láctica fermentou aquilo a tal ponto que reduziu o pH. E quem é que não gosta de pH baixo? Bactéria patogênica. Então, eu tenho aqui agora uma situação muito interessante. Eu tenho uma bactéria que criou um ambiente que não é mais propício para o crescimento de outra bactéria. Ou seja, uma bactéria patogênica, o crescimento de bactérias patogênicas. Deu para entender? Então, isso aqui é fatores intrínsecos relacionados à interação entre micro-organismos, ok? E os fatores intrínsecos, quem seriam eles? Né? Agora, aqui a gente teria aqueles fatores que circundam o meu produto, né? A temperatura, a umidade e a composição gasosa desse meio. Os fatores intrínsecos, por exemplo, como a temperatura, eles influenciam diretamente no crescimento e na proliferação do micro-organismo, do contaminante presente ali. Né? A gente vai ver mais à frente que existe uma faixa de crescimento, né, que a gente chama de zona de perigo, que favorece o crescimento do micro-organismo. Tá? Então, por exemplo, algumas temperaturas reduzidas, digamos assim, temperatura de refrigeração, o micro-organismo ele vai ficar estático. Tanto que ele tem um efeito bacteriostático, ou seja, o micro-organismo não é morto, mas ele permanece ali e quando ele tiver a chance, ele pode crescer, tá? E acima de uma certa temperatura, eu já tenho o quê? A morte do micro-organismo, eu já tenho a deterioração, tá? Além disso, a gente tem que chamar atenção para o efeito das enzimas. As enzimas, elas também, de acordo com a classe, de acordo com o tipo de enzima, elas sofrem desnaturação em determinadas temperaturas, tá? E elas perdem o seu efeito, ok? Então, isso aqui é algo a ser falado aqui, tá? Outra coisa, a velocidade do crescimento desse micro-organismo é influenciado, tá bom? Pela temperatura. E aqui o mais importante para a gente, olha lá, eu tenho a morte, a zona de morte bacteriana, eu tenho a chamada zona de perigo, que vai da temperatura. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é a base para vocês saberem a conservação de um alimento por efeito da temperatura. Como eu disse, quando você vai lá no self-service e vê, né, o funcionário, ou lá no próprio RU, você vê aquele alimento em uma temperatura acima de 62 graus, é baseado exatamente nisso aqui. É baseado exatamente nessa tabelinha. Zona de perigo, de 10 a 60 graus, a maioria dos micro-organismos deterioradores conseguem crescer, se multiplicar e se reproduzir. Tá? Em faixa menor, em geral, não ocorre a morte do micro-organismo. Ele pode, inclusive, se multiplicar em uma taxa menor, tá? E a multiplicação ela pode se tornar, em alguns casos, estática. Ela pode parar, ok? Mas o micro-organismo, em geral, ele não morre. Em temperatura já acima de 60 graus, eu já tenho a morte desse micro-organismo. As células vegetativas, né? Lembra que eu tenho duas estruturas principais do micro-organismo. A estrutura vegetativa
e eu tenho a estrutura de esporo, né? Posso ter um esporo que depois, numa chance, quando é criado um ambiente propício, né? Ele evolui, né? Ele germina e forma a célula vegetativa, que é aquela mais perigosa, tá bom? Então, por exemplo, um esporo, ele é como se fosse uma forma de produção do micro-organismo para sobreviver em condições limitantes do seu crescimento. Porém, ali, muitas vezes, ele não morre, tá? A gente vai ver isso mais à frente, acho que até na aula prática, a gente fala um pouquinho sobre os esporos e célula vegetativa, tá? E a gente fala, por exemplo, que é mais fácil você destruir uma célula vegetativa do que o esporo, tá? Porque o esporo, ele tem a quantidade de água, inclusive, presente nele é muito menor. Então, a penetrabilidade da água, né, a penetrabilidade do calor naquela estrutura, ela é reduzida. Então, ele consegue sobreviver, diferente da célula vegetativa, tá bom? A umidade relativa, né, seria outro fator extrínseco, tá? A umidade relativa, gente, ela diz respeito, por exemplo, à quantidade de água, né, presente no meio que circunda esse alimento, ok? Então, por exemplo, um pão, né, ele pode ficar duro ou ele pode ficar mole. Vai depender muito da quantidade de água presente nele. Como a gente vai saber isso? Quando eu tenho uma umidade relativa de um produto, né, desse produto, menor que a do meio, o que vai acontecer? Esse alimento vai absorver água, tá? E vai ficar mole. Quando eu tenho a umidade relativa do meio menor que a do meu produto, o meu produto vai liberar água para o meio, vai perder água para o meio. E aí ele vai ficar duro, ok? Então, só relembrando, tá? Um alimento que tem a umidade relativa menor que o do ambiente, né? Ele vai o quê? Ganhar umidade do ambiente, vai ficar mole. Se for o contrário, ele vai perder água do ambiente, vai ficar duro. Então, secou, né? Por exemplo, eu observava isso muito, uma coisa que eu acho que é bem diferente, assim, às vezes eu deixo pão, por exemplo, aqui em Belém. Aqui em Belém a gente tem uma umidade muito elevada. Depende do pão, é claro, tá, gente? Depende do alimento. Mas aqui, às vezes eu deixo fora, o que acontece? Aquele alimento, o pão, ele fica mole. Porque como ele, às vezes, ele tem a torrada, né? Torrada, mas assim, ele fica mole, né? Porque ele absorve água, que tem muito aqui na região norte, tem muita água no ambiente, por volta de 0,80%, né? 80%, 90%, depende, varia. Já em regiões que eu já morei, né, que são regiões mais secas, o que acontece? Esse pão, às vezes, quando eu comprava e deixava ele no ambiente, ele virava uma pedra. Por quê? Porque ele perdia muita água para o ambiente, já que era um local que é muito seco, tá bom? Só exemplificando. Ó, essa figura, né, esse esquema aqui, ele exemplifica exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Composição gasosa, né, diz respeito, no caso, à presença de oxigênio, né, ou a ausência do oxigênio, ok? É muito parecido com o potencial de oxirredução, tá bom? Então, aqui o aeróbio ele vai ter uma preferência por ambiente com muito oxigênio e o anaeróbio pela ausência de oxigênio, tá bom? Então, por exemplo, a fermentação. A fermentação é um processo que ele ocorre basicamente em condição anaeróbica, tá? Isso é interessante de ser falado, porque é um dos principais processos de conservação em alimento e muita gente já, mas aí, ocorre anaeróbico ou anaeróbio ou aeróbico, né? Que ele é predominantemente anaeróbio. E a atmosfera modificada? A atmosfera modificada diz respeito à composição de gases presentes naquele ambiente que circundam o alimento. A atmosfera modificada, gente, dependendo do gás, ele tem um efeito conservador, tá?
Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso é importante, tá? O ozônio, vocês viram que entrou muito em discussão, porque ele tem um efeito antimicrobiológico, ele tem um efeito bacteriológico, né? Antimicrobiano, digamos assim, tá? Então, o ozônio, ele pode ter um efeito, ele pode ser utilizado para esterilização de algumas superfícies, de alguns meios, né? Foi se falado sobre a questão do ozônio sendo utilizado para a destruição do, do vírus do Covid, inclusive, tá? Ele pode ter uma efetividade, sim, porque ele tem uma propriedade de ser altamente é, destruidora, inativadora de micro-organismos, tá? Porém, se ele não for utilizado corretamente, ele pode ter um caráter muito tóxico, tá bom? Então, isso aí é importante frisar. O dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ele tem um caráter muito interessante, por quê? Porque ele tem um efeito bactericida, ele pode ser utilizado com efeito bactericida, e também o gás carbônico, ele tem a propriedade de acidificar alguns tipos de meios, tá? Por exemplo, quando você bebe uma Coca-Cola que está com gás, ela tem um pH menor do que aquela Coca-Cola que tem digamos assim, na verdade, o sabor, ele se parece muito mais acidificado quando está com gás, tá? Porque esse gás, ele tem uma propriedade de acidificar o meio, tá? Então, você percebe muito isso em alimentos como Coca-Cola, com refrigerantes em geral, tá bom? Então, por exemplo, o gás carbônico, ele pode limitar o crescimento de algumas bactérias por esse efeito bactericida e por esse efeito acidificante, tá bom? Importante isso. E agora, a gente chega na questão da teoria dos obstáculos. Eu acho que a gente chegou a falar sobre o que seria a teoria dos obstáculos, tá? A teoria dos obstáculos, gente, ela nada mais é do que como eu vou conservar um produto, como eu posso conservar um produto sem modificar as características desse produto de maneira agressiva, né? Então, o que foi encontrado? Foi criada uma teoria no qual eu tenho a associação de diversos fatores intrínsecos e extrínsecos, tá? Que vão, no caso, contribuir para a conservação do alimento. Você observa, por exemplo, nesse gráficozinho, se você não está entendendo, essas lombadinhas aqui, ó, elas são como se fossem estratégias de conservação, gás carbônico, acidificação, adição de aditivo, né, temperatura, enfim. Aí o que acontece? Ó? O que acontece? Por exemplo, se você associar todos esses parâmetros de conservação, né, você tem uma segurança maior em relação àquele produto, tá? Além disso, você pode utilizar esses fatores, né, de maneira mais minimizada, por exemplo, uma temperatura menor, uma adição de ácido menor, ou seja, você está utilizando condições que vão garantir a segurança daquele produto, sem, no entanto, alterar muito aquele produto. Sem, no entanto, alterar muito as condições químicas e sensoriais do produto. Olha esse terceiro exemplo aqui. No terceiro exemplo, ele utilizou de maneira minimizada o primeiro, né? Já no segundo, ele falou assim, não, para garantir a segurança desse produto, eu vou utilizar uma maneira um pouco mais agressiva, tá? Isso pode ser feito, tá? Porém, sempre observando se aquele produto não teve essas características sensoriais e nutricionais modificadas, tá? A teoria dos obstáculos, ela também é feita, né, com a associação de vários métodos de conservação, de vários fatores, no sentido de garantir de maneira mais eficiente essa segurança. Por quê? Porque, olha, o micro-organismo, esse primeiro fator não garantiu a inibição do micro-organismo. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, o micro-organismo pulando, né, esse obstáculo, tá? Mas no segundo, ele ficou retido, ó. Digamos se esse segundo não fosse efetivo, né? Ele poderia ficar retido no terceiro, no quarto, no quinto. Então, em geral, a teoria dos obstáculos,
ela faz o seguinte, ela associa diversos fatores, né, que limitam o crescimento desse micro-organismo, no sentido de garantir de maneira mais efetiva a segurança desse produto, sem, no entanto, modificar de maneira agressiva, né, as características físicas e sensoriais do produto, tá bom? É basicamente isso, ok? Então, isso